Fala, mais motocas! Tudo bem com vocês? Tudo na paz, tudo tranquilo? Pessoal, hoje a gente vai responder aqui uma dúvida do nosso amigo Felipe Almeida. Ele está com uma dúvida aqui em relação à reposição de peças. Esse é um assunto importante, é um tema importante que a gente precisa dar muita atenção, principalmente para quem está pesquisando essa moto para comprar. E a dúvida dele é a seguinte: na minha cidade tem uma concessionária da Bajaj. Isso facilita a disponibilidade de peças, pois embora a moto seja incrível, a reposição das peças que é o problema. Se alguém puder esclarecer, agradeço. Estou fazendo pesquisa para minha primeira moto. Então, o Felipe Almeida vai comprar aí a sua primeira moto e ele está pensando em comprar já uma Dominar 250, pelo que eu entendi, né? Já que ele não especificou aqui qual que é a moto, creio eu que seria aí a Dominar 250, mas independente disso, primeiro, meu amigo, você precisa ver aí, Felipe, qual que é a tua proposta para rodar com a moto, tá? Se for moto para fazer deslocamentos aí, ir de volta do trabalho, fazer deslocamentos no dia a dia, né, no seu dia a dia. Quando eu falo proposta é isso. O que eu vou fazer com a minha moto, tá? Por que eu preciso de uma moto? Então, o primeiro ponto aí que a gente precisa de uma moto é a questão de, geralmente, é agilidade e é economia de tempo. Por exemplo, eu quando fui comprar uma moto, minha primeira moto, o motivo que me levou a optar por um veículo, né, de 2 rodas para me locomover da minha casa até o trabalho é o fato de que a moto ela é mais ágil no trânsito, então ela me permite andar nos corredores e com isso eu ganho mais tempo, então eu me desloco mais rápido do que um carro, do que ônibus e caminhão, do que qualquer outro veículo no trânsito urbano, que na época era lá no trânsito de São Paulo, um trânsito caótico, galera. Dito isso, se você não vai fazer Uber com essa moto, né, mototáxi, você não vai trabalhar no delivery com essa moto, aí sim uma moto da Bajaj seria o ideal. Ter uma concessionária perto da sua casa facilita você levar a moto para fazer as revisões, tá? O ideal é que seja aí, para mim, tá? Na minha opinião, até 100 km da sua residência, aí fica uma distância boa. Embora aqui, por exemplo, em Curitiba, tem proprietários de Dominar que mora em Paranaguá, que é cerca de 120 km de Curitiba, né? Passa um pouquinho e mesmo assim eles compram a moto aqui em Curitiba e se deslocam nesse percurso aí de 120 km de distância. Tem pessoas, tem proprietários que se deslocam até 300 km da concessionária para levar ela para fazer a revisão. Isso é uma opção de cada um, é uma opinião de cada um. Eu estou dizendo aqui a minha opinião, eu não estou disposto a me locomover 400 km, 300 km para ir até a concessionária, 200 km que seja, porque uma distância de 100 km vai ser no total 200 km, né? Porque você tem que contar a ida e a volta. Você vai rodar num total aí de 200 km. Então, no meu caso aqui, se eu morasse a 50 km da Bajaj, eu iria levar cerca de 20 minutos para chegar. Por exemplo, se ela fosse em São José dos Pinhais, 20, 25 minutos para chegar até lá. Então, ida e volta, saindo da minha casa, indo para a Bajaj, saindo da Bajaj, voltando para minha casa, eu teria um deslocamento total ida e volta de 50 minutos. É nisso que eu penso quando me vem à cabeça a preocupação com a distância. Por isso que eu delimito aí 100 km no máximo de distância entre a minha casa e a concessionária quando eu vou comprar uma moto. E por que eu digo isso? Porque eu, por costume, eu sempre optei por motos de marcas alternativas ou emergentes, como você queira falar. Para mim é a mesma coisa. Dito isso aqui, o fato de ter uma Bajaj próximo da minha residência vai facilitar a questão de reposição de peças? Não. E eu explico por quê. Porque essa é uma questão que depende muito da competência do concessionário, tá? Por que eu falo isso? Porque recentemente, em uma entrevista, o Roger Ferreira, que é o CEO, o Country Manager da Bajaj aqui no Brasil, ele nos trouxe a informação de que hoje a Bajaj tem um centro de distribuição de peças em Barueri para facilitar a reposição das peças que são produzidas, que são fabricadas aqui no Brasil. A fabricação dessas peças que são feitas aqui no Brasil, ela faz parte, tá, de um processo que nós conhecemos como Processo Produtivo Básico, PPB. Então, essas peças que hoje são fabricadas no Brasil, aqui pelos parceiros da Bajaj, são peças que compõem uma tabela em que existe uma quantidade, um número específico de componentes em uma motocicleta que chega no Brasil no sistema CKD, tá? Que é uma outra sigla para que vocês possam entender, né? PPB, CKD. Pode referir-se a Completely Knocked Down.
que significa completamente desmontado. Ou seja, é um sistema em que as motos vêm desmontadas para o Brasil, vêm lá da Índia e é montada aqui. Então, mesmo que a moto venha no sistema CKD para o Brasil, não significa que todas as peças vêm de fora para cá. Existe uma quantidade de peças e aí existe uma regra, uma pontuação que está dentro do processo produtivo básico que obriga a fabricante que está trazendo um veículo, né, seja moto, carro, caminhão, ônibus, de fora do país para ser comercializado aqui no nosso mercado brasileiro, precisam fabricar aqui no Brasil. Então existe no sistema CKD alguns componentes que o PPB obriga a fabricar esses componentes aqui no Brasil. E a Bajaj tem já alguns parceiros desde quando eles começaram a sua operação no Brasil. Eles têm esses parceiros que fabricam algumas peças que são essas peças do PPB que está estabelecido em lei, que obriga a Bajaj a fabricar alguns componentes. Nós não sabemos quais são esses componentes, isso eu não sei. Eu gostaria de saber quais são os componentes que são fabricados aqui no Brasil, e esses são os componentes, na minha opinião, entendendo aqui esse sistema do processo produtivo básico e do sistema CKD, a gente conclui que esse centro de distribuição que está em Barueri foi criado para desafogar a produção dessas peças que são fabricadas aqui no Brasil para montagem, para concluir a montagem das motos que vêm lá da Índia e são montadas aqui no Brasil. Como alguns componentes são obrigatoriamente por lei fabricados pela marca que traz o veículo para o Brasil, no caso a Bajaj, eles têm uma quantidade de componentes que obrigatoriamente eles precisam fabricar aqui no Brasil. Este centro de distribuição que está em Barueri, ele está à disposição dos concessionários da Bajaj para quê? Para reposição dessas peças que já são fabricadas aqui no Brasil. Então não são todas as peças. Isso não significa que são todas as peças que vêm de fora que podem ser fabricados e disponibilizado às concessionárias por este centro de distribuição que está lá no estado de São Paulo, na cidade de Barueri, galera. Então é isso que vocês precisam entender. Hoje eu não posso falar assim, não, o fato de você ter uma concessionária perto da sua casa vai facilitar, porque como já tem um centro de distribuição, qualquer peça que você tiver, é só ir lá no concessionário e pedir que vai chegar rapidinho. Calma aí, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Precisa saber se a peça já está disponível, e se estiver disponível, tá? Aí sim eles vão mandar para aquele concessionário, tá? Só que aí entra outra questão. O concessionário precisa ter a agilidade, tá? Precisa ter o senso de urgência em entrar em contato com a Bajaj, com a fábrica, para que eles consigam essa peça o mais rápido possível e que o seu cliente espere o menor tempo possível para que essa peça seja reposta, né, na sua moto. Então, essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque, por exemplo, eu hoje aqui no Paraná, em Curitiba, estou bem amparado pela Brava Bajaj até o momento. Porém, até o momento, eu ainda não precisei de nenhuma peça para a minha moto. Todas as peças estão íntegras, tudo funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. Se eu vier a ter algum tipo de problema, ou se em uma das revisões for necessário trocar algum tipo de componente, aí sim eu vou saber, vou ter a experiência, vou ter aí o conhecimento empírico, que é o que? O conhecimento pela experiência, e aí irei conseguir responder para você se chegar rápido ou não. Ainda assim, existe o fator concessionário, porque cada concessionário tem a sua forma de trabalhar, porque geralmente esse concessionário ele pode estar vinculado a um grupo, né? E esse grupo é que abriu essa concessionária, e aí cada grupo é uma empresa, ou um conglomerado de empresas, né? De uma ou mais empresas, e aí cada empresa tem a sua forma de trabalhar e de lidar com o cliente. Porém, nós sabemos que a Bajaj tem aí hoje uma forma de lidar, de trabalhar, de impor algumas regras a esses concessionários para que eles mantenham um padrão de atendimento para os clientes da Bajaj. Então é nisso que a gente espera, geralmente é nesse tipo de processo, de padrão de atendimento que eu baseio aqui as minhas opiniões. Então o que eu espero? Que quando você venha precisar de uma peça, que esse concessionário ele já esteja treinado, ele já esteja dentro dos padrões de qualidade da Bajaj e que ele consiga lhe atender no melhor tempo hábil. Mas ainda, galera, existe ainda algumas dúvidas, né, sobre essa questão do tempo de resposta para uma peça chegar até você, caso ela não esteja no estoque do concessionário, né? Se for o caso de uma urgência, você pode também pedir, insistir
com a concessionária para que eles peçam urgência na tua peça lá com a fábrica. Isso eu sei que é possível, porque parte dessas informações também tem chegado até mim através do canal do Alan Minha Moto. Então, se você quer ficar também bem informado sobre essas questões, o Alan do canal Minha Moto, ele tem contato direto com a Bajaj. Ele é um jornalista muito competente e ele tem hoje esse acesso à Bajaj e ele traz muitas informações. Então, eu recomendo a você também se inscrever lá no canal do Alan Minha Moto para que você fique bem informado também sobre essas notícias, as novidades aí que vão saindo da Bajaj. Por que eu tô fazendo isso, galera? Eu tô recomendando esse canal porque o meu canal não é um canal jornalístico, né? É um canal de opinião do proprietário. Então aqui eu não vou trazer furos, né, de reportagem, furos de notícias. Esse não é o objetivo do meu canal. Mas eu vou trazer aqui sempre as informações, né? Vou procurar trazer sempre de uma maneira mais consistente possível. E claro, vou trazer as fontes aqui para vocês também possam ficar bem informados por essas fontes. As fontes que eu consumo são as fontes que eu quero que vocês consumam também. Então, Felipe, o que eu recomendo a você? Como é a sua primeira moto, eu recomendo que você vá até a Bajaj, a concessionária. Faça também antes de ir uma listinha de peças. Coloque assim, se o bloco óptico quebrar da Dominar 250, quanto que vai ficar, em quanto tempo chega? Então faça a listinha de algumas peças, né, como kit de relação, pastilha de freio, filtro de ar, filtro de óleo, manetes de freio, manete de embreagem, retrovisores, bloco óptico. Pegue esses itens que eu falei aqui para você, leve na Bajaj ou entre em contato com a Bajaj e peça a eles um orçamento e um prazo de entrega. Fala, meu amigo, eu estou interessado na moto, mas eu quero saber aqui de prazos de entrega de algumas peças. Você consegue me ajudar? Eu acho que é dessa forma que tem que ser feito. A gente tem que testar tudo, tem que testar o atendimento, tem que testar... Daí como é que eu vou testar o pós-venda sem ter a moto? Entre em contato com um dos vendedores, peça o contato do pós-venda para você falar diretamente com eles e assim também fazer o teu orçamento, cara. Eu acho que é isso que tem que ser feito, para você tirar essa dúvida. E aí se o pessoal te atender bem, conseguir te responder, dar um prazo. Às vezes, galera, o prazo pode ser até um pouco longo, mas só o fato de você ser bem atendido, você já vai saber que você pode confiar na pessoa. Poxa, não, beleza, deu um prazo de 30 dias aí para um kit de relação, mas pelo menos ele tá sendo franco, né? Ele não tá falando, não, chega rapidinho. Se falar assim, chega rapidinho, não, você tem que encomendar pra gente te passar o prazo. Aí, meu amigo, pra mim é furada. Então, a gente sabe que algumas peças estão demorando mesmo para chegar, mas eu acho que se o concessionário ele for transparente com o cliente, eu acho que é um ponto positivo para ele. A gente sabe que esse é o momento que realmente não tem como a Bajaj, acho que melhorar no quesito de reduzir, né, pela metade esse tempo. E não, é 15 dias agora, é 10 dias, não é uma semana, não, temos a pronta entrega todas as peças. Tem outros fatores aí que entra aí no jogo que hoje impossibilita a Bajaj de entregar algumas peças ou ter algumas peças em alta disponibilidade. E um desses fatores é o quê? É a quantidade de vendas, é a capacidade produtiva que a Bajaj tem, né, para produzir motos. Se comparado com uma Honda e com uma Yamaha, é um número pífio. Porém, esse tipo de comparação é uma comparação que é injusta, né? Não tem como comparar uma marca que chegou há 2 anos no país com uma marca que está há mais de 50 anos no país. É injusto esse tipo de comparação. Para mim, quem faz esse tipo de comparação não tem um pingo de noção. Essa é a minha opinião. Então, se você quiser comparar a Bajaj, cara, compara com Shinerai, compara talvez com Suzuki, com, né, JTZ, que tem ali a mesma capacidade produtiva ou próxima, né, que vende números aproximados ou que tem uma capacidade produtiva semelhante. Mas a Bajaj, a gente sabe que das concessionárias aí alternativas, das marcas alternativas, é a marca mais recente no Brasil. A Shinerai já está aí há quase 10 anos, se eu não me engano. A Bajaj está há 2 anos. Então, na minha opinião, a Bajaj evoluiu em 2 anos o que a Shinerai não conseguiu evoluir em 10. Se a gente comparar Bajaj com o Shinerai, aí é uma comparação justa, porque são 2 marcas emergentes ou alternativas, beleza? Então, Felipe, essa é uma pergunta realmente que é um pouco difícil de responder. Eu espero que eu tenha ajudado aí. Hoje não tem uma resposta para essa pergunta. Vai depender muito realmente do nível de atendimento dessa concessionária. Então, como eu falei, testa lá o atendimento, testa os vendedores, vai lá fazer um test ride, vê se o pessoal te atende bem. E se eles te atenderem bem e você optar pela compra da moto, você está comprando ciente de que algumas peças, dependendo aí da peça aí que der algum tipo de problema, né, pode chegar rápido e outras peças já não vai chegar tão rápido assim. Você vai depender aí de prazo da concessionária. Algumas peças levam 30 dias, outras peças 60 dias. Eu sei que isso não é legal, mas é a realidade. Hoje, através do site 99RPM, você também consegue importar qualquer peça da Bajaj diretamente da Índia. E aí o prazo é dado pelo site 99RPM. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau!